Recentemente eu postei na minha página no Instagram e também no TikTok e postei aqui. Inclusive eu quero falar depois sobre o efeito dessas postagens em cada uma das plataformas para você ver como o algoritmo do YouTube, ele não é o que os coaches aqui que ensinam a crescer no YouTube é. Bem, mas voltando ao vídeo, o vídeo que eu postei sobre uma briga de Lúcifer com Miguel, né? É um filme, acho que não sei se é do Prime Video, que é A Profecia do Mal, que conta a história que Lúcifer, uma guerra lá no céu, como todos conhecem, todo mundo que estuda cristianismo aí, através dos evangelhos apócrifos e através de toda a pregação católica ao longo do tempo, sabe dessa guerra que os judeus eles negam e tal, diz que não existe Lúcifer e assim por diante. Mas voltando ao filme, ele é jogado de cima para baixo. Ele é condenado a ficar preso no inferno com correntes inquebráveis que ele não pode quebrar. E no meio de um diálogo dele com Lúcifer, ele promete vingança. E ele diz a famosa frase que muita gente já conhece, né? Que é melhor reinar no inferno do que ser servo no céu. E aí ele diz que, respondendo a Miguel, que Miguel diz assim: volte comigo, irmão, e venha servir ao rei, né? Que é servir a Deus. E ele responde que não, ele responde que é melhor reinar no inferno e ele promete uma vingança, que irá se vingar e quando voltar, inclusive Miguel servirá a ele. E o filme tem um enredo muito bom porque mostra que eles roubam lá o Santo Sudário para tirar fragmentos que seriam supostamente de Cristo e fazer um clone. Esse clone seria aí, não sei se filho do diabo ou o próprio diabo, que seria um clone para um outro príncipe, um outro Jesus, mas com a configuração do mal. Enfim, é um filme muito bom. Mas o que eu quero comentar aqui é que o vídeo no Instagram foi onde mais deu acesso. Interessante, é o mesmo vídeo, o que joga por terra o que os caras aqui que ficam ensinando como crescer no YouTube mentem. Eles dizem que as pessoas não têm acesso porque o vídeo não tem qualidade, porque o vídeo não é bem montado, porque não tem uma edição, blá, 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 blá. E aí eu fico me perguntando se as pessoas que assistem no Instagram e no TikTok são alienígenas, se só existem deuses que estão assistindo aqui no YouTube, porque você posta um vídeo, eu postei um vídeo sobre Odus lá no Instagram, já está completando 20 mil visualizações aqui, não tem 500, né? O mesmo assunto, pessoas, hoje em dia, não é separado. Quem acessa o YouTube, acessa o Instagram, acessa o TikTok e tem interesse. Quem está pesquisando sobre qualquer área, astrologia, tarô, seja lá o que for, pesquisa em todas as plataformas. E aí eu fico me perguntando por que você tem 20 mil visualizações numa plataforma e chega aqui e tem quase zero. E aí fica esses mentirosos falando, é porque você não sabe postar, é porque você não tem uma estratégia, ficam vendendo cursos, coisas que eles não sabem, eles não têm acesso ao algoritmo do YouTube, eles não têm acesso à direção do YouTube, eles não são diretores do YouTube e ficam mentindo, vendendo curso e as pessoas caem nessa. E aí eles têm milhões de visualizações, eles ganham muito dinheiro vendendo coisas que eles não sabem, eles chutam, eles têm uma ideia na cabeça para enganar trouxa e fazem vídeo e eles têm acesso porque as pessoas estão desesperadas para achar uma forma. E aí cai na lorota deles. Eles fazem uns vídeos tudo bonitinho, com roteiro e tal, para dizer que eles são os espertalhões do YouTube. Na verdade, eles têm acesso porque eles estão falando de tecnologia, porque eles estão falando de como crescer no YouTube. Esse é o assunto que tem muita busca. Mas se eles falarem de outra coisa, eles também não terão muita busca. Porque o YouTube é de cartas marcadas. Só cresce quem eles quiserem, já ficou bem claro. Uma prova disso, faça uma busca aí na plataforma do YouTube mesmo e veja quais são os vídeos mais acessados hoje, ontem, que você vai ver. A maioria dos canais com cortes de futebol, ou de notícias, ou fazendo cortes de coisas sensacionalistas pelo mundo, que quando você posta no seu canal, o algoritmo vem e bloqueia, marca lá como problema de direitos autorais. Um dia eu tinha um vídeo meu bloqueado, porque tinha 3 segundos do SBT e foi bloqueado. E essas pessoas transmitem futebol, transmitem filmes. Eu vi um vídeo hoje de um cara que postou um filme
não sei se é Daniel, é de um profeta aí, que tinha mais de 2 milhões de visualizações. O filme não era dele. Ele jogou uma narração em cima do vídeo e colocou que o vídeo era dublado. Não era, era ele narrando o filme inteiro. E ele tinha 2 milhões de visualizações e ganhou meio mundo de inscritos. E o YouTube não proibiu, não colocou nada de direitos autorais. E eu duvido que ele tenha autorização do dono do filme para fazer isso. E a mesma forma o TikTok. O TikTok bloqueia qualquer comentário, qualquer coisa e deixa passar um monte de banalidade. Mas para concluir, voltando ao filme de Lúcifer e de Miguel, já vai em quase 100 mil visualizações no Instagram. Aqui não teve. Além de ser bloqueado no Instagram, não foi. Além de ser bloqueado aqui por direitos autorais, não teve acessos. O mesmo filme. As mesmas pessoas que acessam todas as plataformas. Mas por que eu estou citando essa batalha entre Lúcifer e Miguel? Porque a maioria dos comentários, as pessoas que entravam, tinha muitos ateus, tinha muitos gnósticos, tinha muitos cristãos, muitos evangélicos, e eles comentavam, a maioria deles, que Lúcifer era mais poderoso que Miguel. Porque Miguel era querubim porque Lúcifer era querubim e Miguel era só arcanjo. Bom, independente de cabala ou não, pesquisando anjos esse tempo todo, o que você tem noção sobre o espiritual é que não existe anjo mais poderoso. Eu até fiz um vídeo falando dos supostamente 4 arcanjos mais poderosos que comandariam comunidades, que seria Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eu fiz um vídeo falando sobre esses 4 anjos. Mas o importante é a missão que Deus dá a cada um deles. E no caso de Lúcifer e Miguel, Miguel estava comandando os exércitos celestiais, estava instruindo e defendendo Deus, e Lúcifer foi condenado, chutado, então ele não tinha mais o mesmo poder. Ao se afastar de Deus, ele perdeu o poder. Podia ser querubim, ser serafim, ser o que fosse. Ele era mais fraco que Miguel, tanto que foi dominado e aprisionado e jogado no inferno. Não importa se ele fosse querubim ou não, o importante é a graça, o tamanho da graça. E quando ele sai da presença de Deus e é jogado para fora, ele entra em desgraça, ou seja, ele perde a graça. Então ele perde o poder. Ele fica com habilidades espirituais de anjo, sobrenaturais, até porque ele conhece os segredos do universo, está desde a criação do mundo, então ele tem poderes, mas ele perdeu a graça, e Miguel estava com a graça, como o príncipe dos anjos, príncipe celestial. Então, Miguel é mais forte do que Lúcifer. E tinha muitos comentários no vídeo dizendo, a história da carochinha, fantasia sobre ser ou não ser, sobre existir isso, que não existe demônio na Bíblia judaica. Para concluir esse vídeo, é o seguinte, a Torá, especialmente os escritos atribuídos a Moisés, ele estava interessado em instruir o povo pelo deserto e em temas políticos e tal, formar uma comunidade, uma nação. Ele não estava a fim de revelar nada sobre o espiritual. Tem muito pouco dele, de Josué, de Juízes, falando do sobrenatural. Tem alguma coisa que se pesca aqui e acolá, e que os cabalistas tentam interpretar ou inventar. Inventaram aí Talmud, Midrash e outros tantos livros de rabinos, que ele diz que é de Abraão, que é de não sei quem, que é do anjo não sei o quê, que é tendo milhares de anos, mas é tudo criação de rabinos. Não caia nessa lorota. Que tem um livro oculto da Torá, que seria o Talmud, que seria Midrash, que seria Sefer Torah. Todo esse marketing judeu que fez eles ficarem ricos ao longo dos tempos, os chamados sionistas, que hoje em dia controlam a mídia ocidental e reverteram até a raiva que os cristãos tinham dos judeus por ter supostamente matado Jesus, e eles conseguiram investir isso se unindo à poderosa mídia ocidental. Bem, mas para concluir, Miguel, por estar perto de Deus e representar Deus, era mais poderoso que Lúcifer, é mais poderoso que Lúcifer. Lúcifer nas trevas caiu, perdeu a sua graça, então Lúcifer é mais fraco. E o diabo não diz respeito apenas à tradição da Bíblia, da Torá e do judaísmo. Existe no mundo, em todas as culturas, a presença do mal, no zoroastrismo, na Babilônia, em todo canto. Então não se atém apenas a dizer aonde está na Bíblia. E a Bíblia fala disso? A Bíblia, na verdade, é absoluta. Muita coisa foi revelada depois de fechar o último evangelho e a última carta. Muita coisa revelada depois da Bíblia.